Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Antes de trazer o conteúdo deste vídeo, que é um conteúdo muito bom, mais uma vez eu vou refutar de uma forma diferente o Rodrigo Silva. Eu pensei que eu já tinha parado de refutar esse cara, moço. Com todo respeito à pessoa dele, o ser humano que ele é, nada contra o ser humano que ele é. Mas tem coisa que, cara, e é tanto que eu tô com um balde aqui, ó. Eu coloquei um balde aqui, ó. Um balde, que se eu der vontade de vomitar, já tem onde eu fazer isso. Viu? Aí eu corto pra você não ver no vídeo essa cena. Tá aqui um balde. O que eu vi desse cidadão conversando com o Sérgio Sacani, cara, eu entendi de fato quem a pessoa do Rodrigo Silva é. Cara, em questão religiosa. Mas antes disso, eu sei que esse vídeo é muito bom. Fique aí, você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Fique aí. Eu peço o seu like, a única coisa que eu peço aqui é o seu like também. Não peço dinheiro aqui, não peço outra coisa no seu like. Isso ajuda demais. E apenas então uma mensagem aí, um bom dia, boa tarde, não importa. Já ajuda demais. Olha só, presta atenção. Antes disso eu quero falar desse cenário aqui. Eu vou falar uma coisa importante sobre os cenários que eu estou colocando no fundo dos meus vídeos. Todos os cenários que eu estou colocando no fundo dos meus vídeos, desde o dia 16, são os meus amigos que mandam para mim de WhatsApp. Viu? Eu falei que ia colocar 30 cenários aqui, honrando os meus amigos. Mas eu vou lhe fazer um pedido, por favor. Não mande nenhum cenário que seja foto de internet, que pode ser que tenha direitos autorais. Aí eu faço o vídeo, quando eu vou colocar no canal, o YouTube não aceita, porque tem direitos autorais. Aí eu acabo perdendo o vídeo. Então, 2 cenários eu já perdi, eu não consegui. Então faz isso, tira com teu celular, qualquer lugar bonito aí da tua rua, da tua casa, qualquer lugar que você achar bonito, manda para mim. Tem que ser do teu celular, que não tem direitos autorais. Que eu tenho que ter autorização para colocar os cenários aqui. Que quase todas essas fotos, mesmo que seja na sua cidade, não importa, em qualquer cidade do Brasil, tem muitas fotos que têm direitos autorais. Então manda uma foto comum, simples. Pode ser um lugar que você achar legal aí onde você mora. Mas não manda nenhuma foto de internet, porque eu posso perder o vídeo. Eu faço o vídeo quando eu vou colocar no YouTube. Aí o YouTube joga um cifrão amarelo. Por quê? Porque pode ter direitos autorais na foto. Então eu peço isso de vocês. E vamos continuar. Esse cenário aqui veio de Mato Grosso do Sul. E eu não tenho aqui nem o nome do rapaz aqui. Quando você colocar também a tua foto, aqui coloca o seu nome abaixo da foto. Porque eu tenho muitas pessoas no meu WhatsApp e às vezes eu compartilho a foto para o meu WhatsApp para colocar e não tendo o nome, eu fico com dificuldade de achar, porque é muita gente no meu WhatsApp que não tá lá, tá só o número do telefone e não tá lá o nome ainda, porque é muita gente que conversa comigo. Então, quando você mandar sua foto, manda o seu nome, manda o local, o nome do local, e eu vou ter o prazer de colocar aqui. Agora tem que ser uma foto que seja tirada com seu celular, assim sempre no horizontal. Não é no vertical, não, em pé, no celular em pé não, o celular deitado. E eu vou fazer, pode ser da sua casa, do local da sua casa, do quintal da sua casa, não importa, é um cenário, não precisa ser sua foto, e manda para mim. Então eu vou colocar, porque eu tenho que completar 30 cenários aqui. O telefone vai estar aí para você. Eu vou colocar o vídeo aqui atrás. De uma conversa, que aí não foi um debate, de uma conversa entre o Rodrigo Silva e o Sérgio Sacani, que é ateu, mas não conhece Bíblia, nunca foi religioso. É muito fácil um religioso conversar com o Sérgio. Não é porque ele respeita os religiosos, que acredita
no que acredita não, porque todos nós respeitamos, independente disso. É porque ele não conhece mesmo a Bíblia, ele não conhece o conto do vigário, porque ele não foi de lá. Então é muito fácil um Rodrigo Silva e qualquer um desses religiosos aí metidos a sabichões conversar com o Sérgio ou com o Pirula, porque esses caras não conhecem Bíblia, não conhecem religião, nunca foram líderes religiosos, não têm conhecimento. É fácil conversar. Mas o que a gente vê de mentiras, cara, tem hora que dá vontade de vomitar. E eu vou dizer onde foi que o Rodrigo Silva mentiu. É isso mesmo, eu tô falando desse vídeo. Tô falando desse momento aqui de conversa com o Sérgio. E eu vou dizer onde foi que o Rodrigo Silva mentiu. Para não chamar ele de um tremendo, de um mentiroso em tudo que ele fala. Não tô aqui para isso. Você julga ele do jeito que você quiser julgar. Para mim, como ser humano, tem que ser respeitado. Mas a forma que ele defende isso aqui, cara, a religiosidade, aquilo que ele sempre aprendeu, aquilo que ele sempre ganhou em cima. Para quem já saiu desse sistema, cara, não é brincadeira. Então, vamos para o vídeo. Vou colocar o vídeo aqui. Então, vamos lá. Olha só. Esse vídeo tem como título A Notícia que os Cristãos Não Queriam. Sacani e Rodrigo Silva. Vamos ouvir. É rápido. Eu vou estar fazendo pausa e eu vou estar falando algo que não traz nenhum sentido. Olha que ele falou coisa aqui dos cristãos que acabou descendo a ripa nos cristãos. Em alguns, né, dos chamados cristãos. Ele falou uma coisa sobre ateus aqui até interessante. Que foi uma conversa de compadre. Mas tem umas coisas que ele falou aqui que eu vou trazer o meu argumento. E eu falei pra vocês, ó. Eu tô aqui com balde, ó. Aqui com balde, porque se eu der vontade de vomitar, eu vou vomitar. Cara, infelizmente a cada dia a gente vem observando essas coisas e a gente vem tendo nojo, como o meu amigo Cleito fala comigo no WhatsApp. A religiosidade na mente de certas pessoas para defender uma mentira, né, que isso aqui não tem nenhuma prova que isso aqui é 100% uma verdade. Então posso dizer que é uma mentira. Eu digo que é uma mentira porque eu acredito assim, é uma opinião minha. Antônio, você tem certeza que isso é uma mentira? Não, é uma opinião minha. Que isso me enganou. E vem enganando milhares de pessoas, engana o próprio Rodrigo Silva e essa turma toda aí. Eu nem sei se engana. Não, nem sei se engana o Rodrigo Silva ou se ele realmente já sabe da verdade e não quer assumir para não perder, né? Vamos lá. Então nós vamos começar ouvindo aqui essa conversa de compadre entre o Sérgio Sacani do canal Space Today e Ciência Sem Fim, que é um cara que tem uma estrutura muito grande na área de astronomia e de astrofísica, mostra muitas verdades do espaço aí, muito pesquisador, muito inteligente. E vamos assistir isso aqui na íntegra. Vamos assistir na íntegra e eu vou fazer o meu argumento. Desde já agradecendo a todos vocês que sempre têm ajudado este canal. A gente manter este canal, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Vamos lá. Que ateus têm tirado maiores notas em conhecimento bíblico do que cristãos nos Estados Unidos e algumas partes. No início é que ele fala uma verdade sobre os ateus, e eu vou dizer por que ele fala isso e por que os ateus não engolem certas coisas. Da Europa. É mesmo? Por quê? Isso aqui até eu estou aproveitando o seu espaço aqui para chamar a atenção daqueles que estão assistindo a gente, que são crentes. Eles estão deixando a ripa nos cristãos. Se você não estuda a sua Bíblia, você vai começar a falar bobagem em nome da Bíblia. Ah, sim. Olha só. O Chesterton dizia o seguinte: quando você não acredita em Deus, você pode acreditar em qualquer bobagem. Eu vou parafrasear o Chesterton. Chesterton foi um intelectual católico. Se você não é cristão e não estuda a Bíblia como deveria, você também vai acreditar em qualquer bobagem. E Sérgio, eu vou falar uma coisa aqui, mesmo você não conhecendo a Bíblia, você vai conseguir perceber o absurdo das... Observa que ele está deixando claro que Sérgio não conhece a Bíblia. E não conhece mesmo, ele já falou. Sérgio é ateu porque tão somente ele
estuda muito, ele pesquisa muito sobre astronomia, sobre muitas coisas, e ele entendeu que isso tudo é uma farsa, é uma mentira, não tem sentido. É um cara que tem um conhecimento muito grande sobre o espaço, não tem como acreditar em Deus com um espaço desse aí, com tantas coisas aí. E tem contato o tempo todo com neurocientistas, etc e tal, e é amigo do Miguel Nicoleles e outros, então não vai acreditar. Então ele já deixa claro, Sérgio não conhece a Bíblia. Então é muito fácil um cristão debater com um ateu que não conhece isso aqui. Eu quero ver debater com quem veio de lá, quem conhece isso aqui. Respostas. Eu tenho tudo isso em pesquisa do Pool Forum e também de um outro instituto lá, que agora me fugiu o nome, mas o Pool é um dos principais dele, faz pesquisa sobre conhecimento religioso. Pena que isso é mais nos Estados Unidos do que aqui. Vai falar uma coisa absurda, mas a realidade do Brasil não deve ser muito diferente, não, porque a gente tem sobre pouca pesquisa de campo. Mais de 50% dos entrevistados acreditavam que a expressão Deus ajuda quem cedo madruga está na Bíblia, e não está. Há pessoas que pensam... Eu sempre soube disso, e não só eu. Sempre soube disso, que tem muitas coisas que não estão na Bíblia que viraram ditados. Eu sempre soube disso. Muito antes de ser pastor, quando eu era pastor, muito antes desse conhecimento, eu sempre soube disso, viu, Rodrigo Silva? Esse negócio não, tem muitas coisas que são ditados populares, não tem nada a ver com a Bíblia mesmo, mas preste atenção, o que ele vai fazer aqui para tentar proteger isso aqui. Que Sodoma e Gomorra era um casal. Olha só. Aí não. Aí até eu sei que não. 13% de pessoas religiosas, e as pesquisas tabuladas, tá? Olha só, gente. Nível superior, crianças, tudo, acreditando que Sodoma e Gomorra eram duas mulheres. Tinha gente que não sabia. Ô, Rodrigo Silva, você não toma vergonha em sua cara, cara? Você não toma vergonha na sua cara? Cara, nenhum cristão que tá dentro da igreja, que se diz cristão crente, nunca ouviu isso que você tá dizendo. Que Sodoma e Gomorra, que acreditava que Sodoma e Gomorra eram um casal. Todos, eu desde pequenininho, tanto ouvindo de igreja adventista do sétimo dia, que é da tua igreja, e de outras, qualquer vertente, de católica a protestante, sempre desde pequenininho, que Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas pelo Deus da Bíblia, que desceu fogo destruindo por conta de pecados dessas duas cidades. Sempre, desse negócio desses 13%, eu quero saber quem são esses 13%. Você tá descendo a ripa no teu povo, cara. Ninguém nunca. Quem sempre estudou esse tipo, essa coisa aqui, sempre acreditou nessas besteiras aqui, sempre entendeu o seguinte: todos os líderes sempre pregaram isso. Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas, e Ló teve que sair de Sodoma, e a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, que não era para olhar para trás, segundo a história, que isso é tudo mitologia. Tudo é mitologia, gera nisso sempre todos. Você está dizendo isso para Sérgio Sacani, sabe por quê? Porque Sérgio não entende nada de Bíblia. Por que você não faz essa pergunta para um ateu, cara? Um neo-ateu, um ateu que veio da religião. Você não podia tomar uma vergonha nessa cara sua, não, cara? Você é um cara culto. Para com isso, cara, que não existe isso em lugar nenhum. Prove isso, cara, que 13%... Olha que eu não sou aqui de defender essa classe religiosa, não. Não sou de defender, não. Mesmo porque eu desço a ripa num sistema enganador, que é enganador. Mas você dizer que 13% já acredita que Sodoma e Gomorra, um casal, nunca, toda criança dentro de igreja, tanto da católica como protestante, qualquer vertente, sempre, porque está escrito aqui, Sodoma e Gomorra cidade. É que com essa conversinha você vai convencer o Sérgio ou um monte de gente besta? Cara, para com isso, moço. Que o Sermão da Montanha estava na Bíblia. Tinha gente que achava que o evangelho de Tomé é um dos evangelhos da Bíblia. Cara, por isso que eu falei que eu deixei o balde aqui, cara, porque eu tenho vontade de vomitar. Todos
Todos que estão dentro das igrejas evangélicas, todos, de qualquer vertente, não é só adventista não, sempre acreditaram e sempre leram que livro segundo Tomé não é bíblico. Tomé é um personagem que não tinha crença também, não tinha tanta crença, era um homem que não tinha fé. É a personagem que tá escrito isso em revistinha para criança, revistinha gospel. Desde pequeno, nunca veio na minha mente, ninguém nunca falou isso para mim, nunca aprendi de líder nenhum de igreja que o livro segundo Tomé é um livro bíblico. Isso é uma coisa assim tão absurda. Então nós estamos vivendo hoje, é com muita tristeza no coração que eu tenho que admitir isso para você. Cara, e antes que alguém fique revoltadinho aí e manda mensagem mal criada, vamos corrigir a estatística mudando os nossos hábitos, nós que somos crentes. Sim, claro. Olha só. Nós não podemos hoje dizer que o mundo cristão conhece a Bíblia. Eles conhecem... Olha só, deixando claro que aquele está descendo a ripa nos cristãos. E aqui eu estou falando uma verdade, porque assim, verdade tem que ser dita. Você que é cristão deveria se manifestar em cima disso. Você que ainda tem sua fé, sua crença nas mentiras daqui, devia se manifestar a respeito disso. Porque nenhum cristão de nenhuma igreja, nenhum que se diz cristão, acreditou do jeito que ele está falando aí, não. Viu? Olha que eu já refutei o Rodrigo Silva aqui com todo o respeito, e eu tô refutando com todo o respeito a pessoa dele, o ser humano. Eu estou criticando ideia, argumento, que ele pode também criticar. Mas esse vídeo, cara, e essa parte que ele falou aqui, me enojou. Eu te digo a verdade, o que ele falou aqui. Os mitos. Esse, na verdade, é um fenômeno que não é só do cristianismo, É isso que eu ia até te perguntar, porque talvez aí no seu lado, né? Porque no meu eu sei que sim, mas no seu, os mitos são mais... O Sérgio tá viajando na maionese aqui, porque o Sérgio não conhece nada de Bíblia. O Sérgio tá ouvindo aqui, claro que o Sérgio é ateu. Não acredita no Rodrigo Silva, jamais vai convencer Sérgio nem ninguém. Convence trouxa, ele convence trouxa. Acho que nos dias de hoje ele não convence mais ninguém. Mas o Sérgio tá tranquilo, porque o Sérgio não conhece. O que ele fala aí, o Sérgio ouve tranquilamente. Ele não vai dar nenhuma resposta ao Rodrigo Silva, porque não conhece. E aí, Rodrigo, pode falar o que você quiser aí, eu não entendo nada de Bíblia. Vai falar de astronomia, de astrofísica. O Sérgio dá um show. Mas aqui, então, é nessas pequenas coisas que a gente vê o quanto esses caras, essas pessoas, realmente são caras de pau. Mais interessantes do que o texto mesmo que tá ali? Eu tô falando de mito. E nisso aí, quantas frases de Nietzsche que ele nunca falou, que o pessoal falando de Nietzsche, quanta coisa que não foi dita, porque é mais cômodo. Então, eles criam um mito do mito, né? Um mito do mito. Não é só porque o mito é mais fantástico, é porque hoje eu acrescento a isso que você falou, uma preguiça mental. Ah, sim. Que eu quero tudo então tá em todas as áreas, até todas nas áreas. Vocês. E na Bíblia tá também. Então o primeiro ponto é esse, a preguiça mental. Segundo, a simplicidade da Bíblia, eu concordo com você, o mito chama mais a atenção da pessoa. E nesse aspecto... Olha só, presta atenção como é que esse cara é. A princípio, na linguagem dele, parece concordar com o que o Sérgio fala. Isso é conversa pra boi dormir e acordar no matador. Porque ele não concorda com nada que o Sérgio fala. Ele diz que concorda, mas crença minha não concorda. E ele vai entrando devagar, comendo pelas beiradas, para tentar enfiar a mentira mitológica como uma verdade. Né? Isso hoje é o meio de vida dele, né? Ele é o meio de vida dele. Inclusive, ele vai falar outras coisas aqui, a gente vai continuar, e eu vou estar refutando aqui as outras falas dele aqui, olha só. Eu tenho amigos adventistas do sétimo dia. São amigos, gente boa, inclusive quero mandar um abraço ao Sérgio Cioli, radialista da cidade de Jaguaquara, da minha cidade de onde eu nasci. Um cara inteligentíssimo, que agora tá com um podcast chamado Pod Ideia, porque ele faz parte de uma pequena TV chamada TV Ideia. É um cara inteligente, inclusive ele vai me entrevistar. Quando eu for lá, não sei se é a semana que vem, ele vai me entrevistar. Eu vou estar fazendo com ele essa entrevista no Pod Ideia Podcast. Ele deve fazer muitas perguntas e eu devo responder. Respeito demais as pessoas que eu conheci que são adventistas do sétimo dia. Eu tenho um tio que é adventista do sétimo dia. A esposa dele também. Eu chego na casa dele, sou bem recebido, não atropelo. E essa história, eu vou fazer essa pergunta para Sérgio Cioli.
Se alguma vez na vida, enquanto ele é cristão, se algum crente adventista acreditou que Sodoma e Gomorra, em alguma vez na vida, eram um casal. Tá se vendo que isso aí é uma manipulação mental? Cara, então eu vou participar. Quando eu participar dessa entrevista, eu vou trazer pro meu canal a entrevista que eu vou dar ao Sérgio Cioli lá, que é adventista. Eu vou estar lá com todo respeito, sem atropelar, claro, mas falar o porquê que eu penso do jeito que eu penso hoje, porquê que eu sou ateu. E há muito tempo atrás era para mim ter sido já. Mas foi bom eu ter passado. Às vezes eu falo os 25 anos perdidos, mas depois eu paro para pensar, será que foram perdidos? Porque não em questão deuses perdidos, mas em questão a entender o que se passa no meio religioso, para hoje ter uma resposta para esses caras, foi bom. Porque hoje eu posso responder esses caras aí de uma forma mais precisa, porque eu conheço um pouco disso aqui. E eu sei também o que se passa dentro das igrejas. Eu sei que até hoje ninguém nunca acreditou no que ele está dizendo. Esses 13%, não sei onde foi que ele encontrou. Eu não sei onde foi que ele encontrou para dizer isso, que 13% dos religiosos acreditaram que Sodoma e Gomorra eram um casal. Ele continua. Vamos continuar aqui. A Bíblia dá a mão com vocês que são cientistas. Porque a tendência da Bíblia, se você olhar a Bíblia friamente como um livro histórico, um livro, uma produção de literatura, você vê que a Bíblia sempre tenta puxar do mito para a realidade. Entendi. Cara, por isso que falou assim, coisa tão simplesinha ali. Como é que o cara fala uma coisa dessa, cara? Como é que uma pessoa fala uma coisa dessa achando que tá falando a verdade pro Sérgio Cioli? Ou para o Sérgio, eu tô com o nome do Sérgio na boca, para o Sérgio Sacani, porque também o nome é Sérgio. Cara, a Bíblia traz o mito para a realidade, um livro que fala de um homem que foi feito do pó, do barro. A Bíblia que fala de uma arcazinha que acolheu um casal de todos os seres vivos, seres animais. Um dilúvio que não traz sentido nenhum, o Sérgio mesmo sabe disso, que dilúvio nunca aconteceu, aquele dilúvio arcaico da Arca de Noé nunca aconteceu. Um livro que fala que o mar se abriu, e nunca se provou isso. Um livro que fala que jumenta fala, que serpente fala. Ô, Rodrigo, você não tem vergonha na cara não, cara? Põe um pouco de vergonha na tua cara, um livro que fala que serpente fala, que jumenta fala, que homem engolido por um peixe, e você dizer que a Bíblia traz o mito para a realidade, traz mais para a realidade, para condizer com a ciência. Quem te disse isso? O mito chama atenção, e é mesmo. Porque você compara, por exemplo, as cosmogonias. Até vou dizer aqui de uma maneira bem intelectual. A visão bíblica de Deus, ela é intelectualmente muito sofisticada. Olha que coisa, cara. Muito sofisticada. Se comparada à mitologia, à teogonia de Hesíodo, por exemplo. Quando você vê o caráter de Zeus vindo, pega a mulher, não sei o que e tudo, e o Deus de Israel, como ele é muito mais sofisticado. Você sabia que de todos os mitos do passado, a Bíblia é o único livro, estou colocando mito, não que eu estou colocando a Bíblia como mito, mas estou dizendo assim, vamos colocar assim, os grandes livros produzidos no passado, né, as teogonias. O único livro do passado que coloca a divindade antes do universo é Deus, é a Bíblia. Cara, vai fazer igual o Antônio Miranda. Opa, quem te disse isso? E o problema é que tem muitas pessoas que acreditam nessas palavras aí. Por que ele tá falando isso pro Sérgio? Porque o Sérgio não tá tendo resposta para ele, porque o Sérgio não conhece a Bíblia. O Sérgio tá ouvindo ele contar uma história de carochinha dizendo que é verdade. Quanto mais eu ouço isso, cara, mais eu fico mais enojado e mais ateu eu continuo, eu fico. Porque eu já refutei vários aqui, venho refutando e venho falando, porque eu confronto mesmo ideia, respeitando o ser humano sempre. O ser humano físico, gente. Que tem até uns inscritos no meu canal que falam, não, Antônio, esses caras não são dignos de respeito. Não, como ser humano, todo ser humano é digno de respeito. Ser humano, físico, pele, ser humano, coração bate no peito, o sangue corre pelas artérias,
tem uma família, precisa sobreviver na vida, é uma pessoa que precisa ser respeitada como ser humano. Agora, em ideia é zero. Zero, porque com certeza a mente foi corroída pelas religiões. E depois isso deu lucro, e é melhor viver na mentira do que na verdade, porque a mentira dá lucro. Então, para esses caras, a mentira é muito mais prazerosa do que a verdade, porque a mentira dá lucro. Porque eu duvido que Rodrigo Silva acredite assim, dentro do íntimo dele, dentro da consciência dele, que acredita no que ele fala. Que ele não é besta coisa nenhuma em questão de consciência. Mas fazer de tudo para proteger uma coisa que não traz sentido, cara. Para com isso, Rodrigo. Tome vergonha em sua cara, moço. Bíblia. É a Bíblia. Todos os outros, Enuma Elish, o épico do Gilgamesh, todos esses grandes mitos, o Atrahasis, que, quando falam da criação, os mitos sumerianos, egípcios, quando fala de Atom, o universo estava lá, ou se autoexistiu, se autofecundou, e depois vieram os deuses. A Bíblia coloca o Deus antes e fala o seguinte: ele não pode ser reduzido a um boneco de barro que você vai ficar. Isso é muito sofisticado. Entendi. Claro. Muito sofisticado. A Bíblia ele quebra a ideia mistificar a Bíblia. Ele consegue mistificar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ele desmistifica. Por causa da resma da religião. Por causa da crosta da religião. Como é que nós não vamos falar, cara? Como é que nós não vamos falar aqui? Rodrigo, se você assistir esse vídeo meu, na hora que você estiver deitado em algum lugar assim, dizer assim: eu vou assistir um vídeo de um ateu que tá me refutando. Cara, eu te peço. Eu vou te pedir. Eu sei que você não vai considerar o que eu estou pedindo. Vá num debate com um ex-pastor. Faça um debate com respeito. Respeito de ser humano para ser humano. Faça. E faça essas perguntas aí, cara. E fale essas coisas. Vá no debate com o Fábio Sabino. Fábio Sabino. Do canal Teologando. Vai. Ou Jason, ou Antônio Miranda. Ou se você quiser comigo também. Eu sou simples, mas faz. Seja humilde. Seja humilde pelo menos uma vez na tua vida. Que o que você tá falando não tem sentido com a realidade, cara. Não tem sentido com tudo isso que acontece no nosso meio, não, Rodrigo. Tome vergonha em sua cara, Rodrigo. Tome vergonha em sua cara, moço. Você é um cara culto, você é um cara arqueólogo. Artigos publicados. É porque você é adventista que você tem que puxar por isso, moço. Pela religião. Acho que esse conhecimento que você tem todo tem realidade com a vida, com a realidade, moço. Do totem. A Bíblia quebra a ideia do... Quando constrói, o Salomão vai fazer o templo em Jerusalém, falou: Senhor, eu sei que nem o céu dos céus se podem conter. Quanto mais essa casa que eu fiz. A história de Salomão que a gente tem certeza que isso existiu. Ele sabe disso. A história de Salomão, uma das maiores carochinhas. Principalmente a história de toda a riqueza de Salomão e de todo o ouro nunca foi provada em Israel. Nunca acharam em arqueologia todo aquele ouro que Salomão ergueu. Que as pessoas pisavam em prata batida. Prata na praça. Nunca existiu isso. É tudo mitologia. Tudo mitologia. Um homem que teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Cara, e o cara acredita nessas histórias. E ainda vem dizer que a Bíblia puxa, tirando do mito pra realidade. Madeira de dar em doido nessas ideias, meu amigo. Nessas ideias. Diferente da liturgia babilônica, onde o Deus vinha e morava mesmo ali naquele santuário. Estava ali a casinha dele. Então era... Tem capacidade de um Deus morar. Não, cara, eu acho que eu tenho vontade de vomitar aqui agora. Ó, eu vou dar um corte aqui. E vou voltar de novo porque tu... Pilastra da verdade. Cara, Deus morava em algum lugar? Que Deus é esse? Deus que mora em algum lugar? Muito sofisticado a Bíblia. Eu concordo com você. O mito, ele concorda. Ele é mais fascinante, por isso que muitos correm para o mito e deixam de lado a história real que a Bíblia apresenta. Pena, porque... Qual a história real que a Bíblia apresenta? O quê?
O que? A história real que o Deus que tu acredita mandou matar criança de peito, criança amamentando. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. E outros textos absurdos. O Deus que tu acreditas usava outro ser humano para matar pessoas inocentes. Se de fato ele quisesse matar, ele precisava usar outro ser humano. Ele mandava logo um infarto ali, aconteceu, pronto, acabou, já destruí lá. Ele teria que mandar alguém matar. E você acredita num Deus desse, cara? Um Deus inventado e criado por Israel, que vinha alienando o Brasil há mais de 500 anos. Rodrigo, seja pelo menos uma pessoa honesta uma vez na tua vida, cara. Você tá sendo um cara desonesto. Pelo menos uma vez na tua vida, seja um cara assim, não, eu consigo ter fé, eu tenho alguma coisa que me leva a acreditar que tudo é verdade, e que eu acredito na existência de Deus, acredito na Bíblia, acredito na minha igreja, acredito... Tudo bem, mas fala isso com mais honestidade, cara. Eu já te falei várias vezes aqui, já fiz várias refutações à tua pessoa, com todo respeito à tua pessoa. Mas não dá pra te ouvir não, cara. Não dá pra te ouvir não, porque a gente tem que vomitar mesmo, moço. Só vai te ouvir quem é alienado naquilo que você apresenta, moço. O Sérgio tá tranquilo aí, porque o Sérgio não conhece nada de Bíblia. O Sérgio tá te ouvindo aí como se fosse você contando a história do Super-Homem, a história do Mickey, a história do Pateta, a história do Pato Donald. Pra Sérgio tá sendo a mesma coisa, moço. Será que você não se toca que pra Sérgio é a mesma coisa que você tá contando a história de Harry Potter, uma história falando sobre Bíblia? Você acha que Sérgio vai acreditar nisso? Só que Sérgio, ele fica na dele, porque ele não conhece Bíblia, ele não vai refutar você, ele não vai te fazer perguntas. Tome vergonha na cara, moço. Tome vergonha e passa a ser uma pessoa verdadeira. Que apresenta uma propaganda negativa da Bíblia. Segundo, existe uma preguiça mental hoje que me faz correr para os resumos e não mais para o enredo lido. Aí. E em terceiro lugar, o milagre da Bíblia está em mostrar Deus agindo nas coisas simples do dia a dia. Aí quando acontece uma aparição, uma epifania de Deus gloriosa, ela faz sentido porque Deus se revela na simplicidade. Cara, que revelação é essa? Por que Deus não se revela na hora que uma criança, Rodrigo Silva, tá precisando de um apoio, de um suporte, Rodrigo? Você deve saber muito bem que existem hospitais aqui no Brasil chamados de hospitais do câncer. E hospitais que agregam muitas crianças, principalmente que estão sofrendo contra a leucemia, que é uma das doenças que mais matam crianças. Por que Deus não se revela nisso, moço? Você tem acompanhado o que acontece na África? Aquelas crianças na África. Vai aí no Google, que eu não vou mostrar imagem aqui, que o YouTube não aceita. Vai no Google e vê lá. E ver o que acontece na África, cara. Por que esse Deus que tu acredita não se revela nessas coisas para ajudar essas crianças? Qual seria o sentido de um inocente pagar um preço por um adulto, por alguém, por alguma geração? Para com isso, cara. Seja pelo menos uma vez na tua vida um homem, uma pessoa racional. Com todos os estudos que você tem, não adianta em nada. Você vai passar o resto da tua vida protegendo uma coisa que não traz sentido. Entendi. Beleza. E então o Santo Graal não tem nenhuma prova, não tem nada. Nem zero. Arqueologicamente falando. Não, zero. Qualquer arqueólogo que vai buscar Santo Graal é como um físico que vai comprovar a Terra plana. Entendi. É um negócio assim que é chegar a esse grau de absurdo. Se eu falar que estou querendo... É lógico. Houve no passado algumas surpresas, houve. Quando o Heinrich Schliemann falou que ele queria encontrar Troia, a academia toda riu dele. Porque Troia é um mito. E ele encontrou Troia. Mas o Santo Graal, eu acho que é um absurdo muito grande. Não fazia parte da cultura judaica antiga. E se... Estou trabalhando com a conjunção aqui. Se houver um Santo Graal que foi preservado e amanhã encontrem, eu sei lá, o Rodrigo falou que não. Se, pode ter certeza, não vai ser nada de um cálice de ouro que tem poderes mágicos, vai ser um copinho besta. E aí juntando ali que a gente tava falando do filme, né? Porque no filme, pra quê? Vamos dar spoiler aqui, porque já, pelo amor de Deus, muitos anos. Olha a pergunta o Santo Graal, na verdade, era o ventre da Maria Madalena, né? E como que é Maria Madalena? Existiu mesmo? Não existiu? Olha só, gente. Olha só, presta atenção. Eu vou finalizar o meu vídeo depois dessa fala aqui, desta pergunta aqui, que o Sérgio faz pra ele.
E depois, inclusive, vou deixar o link desse vídeo dele aqui, do Sérgio, aqui no meu canal, para você ir lá e assistir até o final. Pra você ver o tanto de besteira que esse cara falou. Cara, foi tantas fezes literárias, como eu sempre digo, ou seja, verbais, né? Que não foram escritas, verbais. Que você também tem que pegar uma bacia, ou um balde, ou qualquer coisa e colocar perto de você. Na hora que você estiver assistindo, você que é racional, você que é a mente aberta. Porque você pode sentir vontade de vomitar. Viu? Se você ouvir como eu ouvi esse vídeo, como eu assisti esse vídeo, e eu te digo a verdade, prepare. O que eu ouço é o pessoal falando, né? Fala assim, o Sérgio Jesus está deixando claro que ouve o pessoal falando que o Sérgio não tem conhecimento bíblico. Teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida dele... Dos 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. Por que, Sérgio, que não sabe nada que Jesus, ele está querendo falar o seguinte, que ele fez a pergunta o seguinte, por que Jesus, só conheceram Jesus a partir dos 33 anos, a história de Jesus a partir dos 30 anos, né? 30 anos, e antes ninguém sabia sobre Jesus, porque esse Jesus nunca, deixando claro, nunca existiu. É uma criação. Por que criaram Jesus já com 30 anos? Inventaram Jesus com 30 anos, inventaram Jesus que nasceu de uma virgem, porque a história em cima disso, que pegaram umas profecias mentirosas lá também no Velho Testamento de um monte de louco e inventaram que esse Jesus nasceu deve ter nascido alguma criança, filho de um soldado romano. Inclusive tem até um livro que fala que ele seria filho de um soldado chamado Pantera romano, e teve aquela trama lá entre Maria e José ali para ocultar essas histórias e transformou ele nesse Messias, e depois some da história aquela questão toda de Herodes mandar matar crianças que não tinha nada a ver para matar ele. E depois some a história, não tem mais história. Essa história desse Jesus da Bíblia só vai começar quando ele está com 30 anos, quando ele é batizado por João Batista, e daí para frente começa. Tá se vendo que isso é uma coisa inventada e criado. Se esse Jesus existisse de fato, a história dele toda, do início até o fim da vida dele, estava na Bíblia, estava no livro. Tudo. Aos 10 anos, aos 11 anos, aos 12 anos. Tem um parágrafo que fala dos 12 anos, que ele deu uma lição dos doutores da lei, mas só isso aí. Mas aos 13, aos 14, aos 15, aos 16. Cadê Jesus aos 16? Cadê Jesus aos 18 anos, no auge da juventude? Cadê Jesus aqui? Cadê Jesus aqui? Aos 20 anos, aos 21, aos 22, aos 23, aos 24, aos 25, aos 26. Cadê? Gente, acreditar nisso é uma loucura mental. Quer ver que a história que é um Jesus totalmente criado dentro de um período para alienar pessoas. Dentro de um período. História de morte, história de ressurreição. Existem muitas controvérsias, muitos debates entre eles sobre essa questão. Onde foi que foi crucificado, onde foi que foi sepultado, onde ressuscitou. Não se sabe se foi verdadeiramente que foi sepultado em Jerusalém. Cara, o João Batista, que era o chamado primo de primeiro grau de Jesus, que batizou Jesus, sabendo de ser esse daí, aquele que vocês devem acompanhar. Ele é maior do que eu. Ao mesmo tempo, João Batista é preso e manda discípulos saber se Jesus era o verdadeiro. Ou seja, João Batista tendo amnésia. Ele já não sabia se Jesus era o verdadeiro. E vocês acreditam nessas histórias? Essas histórias que não têm sentido. Um Jesus que, quando ressuscitou, segundo a história, pediu para Maria Madalena não tocar nele. Não tocar nele, mas depois, ele ficando na terra, pediu para Tomé tocar nele. Ou seja, por quê? Porque Tomé era homem? Eu fico por aqui. Olha só, mande o seu cenário. Agora faça o que eu falei. Mande o seu cenário com foto do seu próprio celular. Um abraço, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.